Eu estou aqui com o Luiz Bolognese, da Buriti Filmes, que já participou de projetos bem conhecidos como Bicho de Sete Cabeças e Chega de Saudade. Luiz, nos Estados Unidos, a classe dos roteiristas tem uma grande força. No entanto, que assim, essa greve quase paralisou a indústria. Então, como é que é ser roteirista aqui no Brasil? É difícil? Já foi difícil. Eu acho que agora o mercado está muito favorável e positivo para os roteiristas. O que eu sinto que o que está rolando no momento hoje é muito mais trabalho do que os roteiristas que estão aí conseguem dar conta. As TVs a cabo estão produzindo, a programação de internet está produzindo, o cinema produz 40 filmes por ano, a própria televisão fechada também, a TV aberta também. Então, o volume de trabalho que tem é muito grande e tem muito trabalho para os roteiristas. Eu sinto uma dificuldade que eu trabalho com alguns roteiristas jovens, bons, que tem vários chegando, que colaboram comigo no roteiro. E eu começo a trabalhar com os caras, quando eu quero chamar no segundo longo, os caras já estão super ocupados, já estão voando sozinhos, já estão produzindo coisas, escrevendo coisas. Então eu sinto que está rolando um momento sensacional para o roteiro. E sinto também que os diretores estão valorizando muito o roteirista. Assim, acho que houve uma mudança, principalmente no Brasil, que teve com o cinema novo, surgiu um certo sentimento de que o verdadeiro cinema autoral, o diretor precisava ser o realizador pleno da obra. Então ele precisava ser o diretor e o criador da história. E eu acho que com a retomada do cinema nos anos 90, a Carla Camurati e o Walter Salles quebraram esse paradigma. Surgiram como diretores de um novo cinema jovem brasileiro que estava chegando e que trabalhavam com roteiristas contratados, parceiros deles. E o cinema deles foi se afirmando e a nova geração que chegou, quase todos os diretores, ou a grande maioria deles, hoje trabalha com roteiristas parceiros, porque é muito pouco comum o diretor também ter o talento de contar a história. Então, é uma soma de habilidades que é difícil de você encontrar e mesmo quando você tem, é muita coisa para uma pessoa só cuidar de todos os detalhes da história e de todos os detalhes que envolvem a direção. E como foi o processo para escrever o roteiro do filme Terra Vermelha? Olha, o Terra Vermelha foi o processo mais intenso que eu já vivi. Eu tinha vivido um processo muito intenso com o Bicho de Sete Cabeças, porque com aquela coisa de lidar com o hospital psiquiátrico e pessoas com sofrimento mental, fazer aquela pesquisa, foi um processo muito intenso, de envolvimento, que chega uma hora que você nem separa muito, fica emocionalmente meio envolvido com aquela história, né? Deixa de ser um trabalho profissional e passa a ser uma coisa que envolve a sua vida. O Terra Vermelha foi muito parecido com isso, porque o diretor italiano queria contar uma história sobre os índios brasileiros e me convidou para escrever junto com ele. E aí eu fui morar com os índios, passar algumas semanas com eles lá no Mato Grosso do Sul, com os índios Kaiowá, e nós decidimos contar a história do ponto de vista deles. Então, praticamente, eu escrevi o roteiro com eles. Eu ouvia as histórias deles, dos jovens, dos caciques, das mulheres, do pajé, e reunia essas informações e construía um roteiro. E a gente até escolheu contar a visão de mundo deles, inclusive a visão mágica que eles têm de mundo passou a ser coisas objetivas do filme. Então, se eles veem fantasmas, os personagens veem fantasmas. Se tem espírito vagando na floresta, o diretor filmou como se tivesse espírito vagando na floresta. Então, a gente adotou esse ponto de vista radical. Então, foi um processo muito forte, muito intenso, o convívio com eles, e muito dolorido, porque o que está acontecendo no interior do Brasil, eu até recomendo para quem não viu Terra Vermelha assistir, acabou de sair em DVD, porque é muito violento o que está se passando com os índios no interior do Brasil. A gente fica aqui isolado no litoral, nas grandes capitais, não vê o que está rolando ali. Mas esse avanço do agronegócio, das fazendas de gado e de soja, que por um lado gera PIB, etc., mas por outro lado é uma devastação na floresta e no modo de vida desses índios, que é muito violento. Então esse convívio com eles teve um lado de encantamento da minha parte, de viver com um povo que fala uma língua diferente, que vive num outro tempo, num outro século, vive num mundo mágico, e que são muito fortes, eles se acham superiores a nós, eles nos acham completamente idiotas, entendeu? Eles não conseguem entender como a gente transforma o rio Tietê nisso. Sabe? Eles não conseguem entender que civilização é essa. Eles se acham, eles riem da gente o tempo todo, é muito engraçado. A gente se acha superior a eles, mas eles também se acham superior a nós. É muito.
Mas teve uma história bonita que foi, depois esse filme competiu em Veneza, e esses índios, 5 deles que são protagonistas dos filmes, foram para Veneza, andaram no tapete vermelho, que no dia anterior tinha entrado o Brad Pitt e o George Clooney, no outro dia entrou esses 5 índios Kaiowá no mesmo tapete vermelho, embaixo da mesma tempestade de flashes, porque o filme deles estava em competição, e o detalhe é que dos 5 índios que estavam passando no tapete vermelho naquele momento, 4 estavam indo no cinema pela primeira vez, para se ver na tela, em competição no Festival de Veneza. E quando o filme terminou, o cinema, que é um cinema gigante, deve ter uns 1.500 lugares, inteirinho, levantou, se virou para eles e aplaudia eles de pé. Foi uma coisa assim muito emocionante, muito legal mesmo. Quanto tempo demorou esse processo para você ficar observando e conversando com eles até o roteiro estar pronto? O processo do roteiro levou 6 meses, mas não fiquei 6 meses com eles lá, eu fiquei mais ou menos 5 semanas. Depois eu fazia algumas visitas, eu lia o roteiro com eles e tal. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo sozinho e o tempo todo online com o diretor na Itália. Eu ia mandando versão, o cara ia comentando, e no final, na véspera de filmagem, o diretor veio aqui, trabalhou comigo, e durante o processo de filmagem eu também acompanhei o filme, porque o diretor deixava os índios muito soltos, eles improvisavam. Então, às vezes eu tinha que reescrever a cena seguinte, porque o que a gente tinha bolado tinha mudado um pouquinho, isso tinha consequências no roteiro. Então foi um roteiro que foi reescrito. Eu levei um laptop, que o pessoal da filmagem puxava um cabo do caminhão, e no meio da mata ali, botava uma mesinha para mim, e ficava de manhã reescrevendo a cena da tarde no laptop, no meio do mato, matando mosquitos, uma coisa mesmo. Mas foi legal, foi bem legal. Eu acho que um dos projetos mais conhecidos da Buriti é O Bicho de 7 Cabeças, que é uma adaptação do livro O Canto dos Malditos, né? E como é que é o processo de adaptação? É diferente de um processo de criação? É também um processo de criação. Tem um lado que aparentemente é mais fácil, que de uma certa forma é mais fácil, porque você já tem um storyline. Mas tem um outro problema, é que quando você pega uma obra que já funciona num determinado suporte, que no caso é a literatura, você sempre vai ser comparado. E isso é uma porcaria. Quando você está criando uma coisa original, você não tem esse problema. E geralmente você adapta um livro que tem algum valor muito grande. Então é uma dificuldade grande fazer essa adaptação. O livro é um livro de 120 páginas, por exemplo, você leva 8 horas para ler, 6 horas para ler. Um filme tem no máximo 2 horas. Então o processo de adaptação ele é já matematicamente um processo de perdas. Você tem que diminuir aquilo tudo. Então essa é uma dificuldade que no roteiro original você não tem, porque você já está partindo de contar uma história que vai ter um tempo combinado com o cinema, porque você vai fazer um roteiro de um filme, e é uma peça original. Eu me sinto mais à vontade quando eu estou trabalhando com um roteiro original, me sinto um pouco mais solto, mais leve, menos cobrado. Na verdade, eu sinto menos dificuldade, é incrível. Trabalhei também, colaborei na adaptação de um livro do Plínio Marcos, também o Queirô. Também achei dificílimo de fazer a adaptação de um livro que tem uma estrutura que quando você traz para o cinema fica pedindo voice-over, fica pedindo, sabe, uma fala por cima, porque senão parece que perde a densidade, e aí não vira cinema. Tem uma série de dificuldades na adaptação de livro. Então parece para as pessoas, de um modo geral, do senso comum, parece que é muito mais fácil. Eu não acho muito mais fácil, não. Mas eu até digo que o Canto dos Malditos, quando eu fiz o trabalho, foi mais assim uma inspiração livre no livro do que uma adaptação propriamente dita, porque um dos plots principais do filme, que é a relação do Rodrigo Santoro com o Otton Bastos, de pai e filho, que perpetua, que abre e fecha o filme, eu sentia que no livro do Carrano, que era muito a história da internação e a relação do indivíduo com o Estado, da violência do hospital psiquiátrico e tal, eu sentia que faltava um plot lírico, e num determinado momento eu achei que podia ser uma relação de amor de homem e mulher. Mas eu punha isso no roteiro e sentia que era uma forçação de barra. Aí quando me caiu a ficha de poder fazer essa relação de amor e ódio entre pai e filho, eu achei um caminho. E aí eu me inspirei numa carta que o Kafka, muito violenta, que o Kafka escreveu para o pai dele, que ele depois nunca teve coragem de entregar. E usei como referência da relação do pai e filho. Então, apesar de ser uma adaptação de um livro, eu trouxe plots que não estavam no livro. E, aliás, um plot que veio de fora ficou sendo, praticamente, ele é o esteio principal assim, do arco dramático do filme. Fala pro seu pai que você não vai mais sair nem com o Lobo, nem com os amigos dele. Fala. Fala. Eu vou ficar na minha, pode deixar.
Pensando um pouco sobre a Buriti, parece que vocês são, assim, são super militantes, com trabalhos super engajados. Isso dificulta mais para vocês ou não? Isso dá mais energia para fazer os trabalhos? Como é que é esse processo? Eu acho que é as duas coisas. Dá mais energia porque a gente tem esses projetos de exibição de cinema na periferia já há 14 anos, né? E a gente também tem oficinas de cinema na periferia, temos um portal de educação audiovisual à distância. E tudo isso para a gente é fundamental porque é uma necessidade de... Você faz cinema para dividir com as pessoas, entendeu? Você faz cinema para contar histórias para o público. E o Brasil é um país meio torto, né? Tudo muito concentrado na classe AB e tal. Então, dá vontade da gente quebrar um pouco essa fronteira e levar as histórias que a gente faz para lugares mais distantes, para pessoas de escolas públicas e de periferia e tal. Então, isso sempre motivou o nosso trabalho. E dá muita energia para a gente isso. Agora, toma muito tempo, mas faz tanto sentido e é tão prazeroso que eu acho que mais nos dá força do que nos dá cansaço. Assim, a gente tem, eu e a Laís temos uma preocupação muito grande. Assim, eu acho que o que a gente se coloca como a nossa missão é tentar fazer filme autoral, mas que fale com o grande público. Não estou dizendo que a gente consegue, mas é o que a gente tenta. Então, esse é o que leve as pessoas, que não funcione apenas no circuito de arte, mas que seja filme autoral que tenha condição de encarar o multiplex, que leve um adolescente a deixar de ver um filme do Bruce Willis para ir ver um filme brasileiro. Então, isso a gente fez com O Bicho de Sete Cabeças, isso rolou com Chega de Saudade também, que foi um filme que fez 200 mil espectadores no cinema, ou seja, ele não ficou preso ao filme de circuito de arte que faz 15, 20 mil espectadores. E esse que a gente está fazendo agora é um filme para adolescentes, com adolescentes, tem a mesma pegada. O filme se chama As Melhores Coisas do Mundo, é um filme que a gente está fazendo com os irmãos Gulani, com a Warner, para adolescentes, mas também a gente está tentando fazer uma coisa que tenha uma consistência, que leve à reflexão. A gente estava conversando antes de começar aqui, que você falou que agora eles estão pedindo mais para o roteirista estar presente num set, até planejando. Conta um pouquinho disso para a gente. Se vocês derem uma olhada aqui nessa parede, esse remendo que está aí, na verdade, é o roteiro que está sendo filmado agora. Então a Laís está agora lá no set, filmando As Melhores Coisas do Mundo, que é esse filme. O montador já está pegando, que é o Daniel Rezende, já está pegando as imagens, já está montando. E aqui a gente mantém o mapa, quer dizer, cada um desses pedacinhos de papel é a descrição sintética de uma cena, de uma sequência do filme. E eu mantenho esse mapa porque na filmagem as coisas estão dinâmicas. Às vezes uma cena não fica boa, então o diretor me pergunta, se aquela cena não ficar boa e não for montada, o que acontece com o filme? Então eu preciso poder olhar para o filme como um todo aqui e quebrar a cabeça e pensar, bom, nessa cena o que era importante era tal coisa. Tudo bem, se essa cena não entrar no filme, o filme sobrevive. Ou não, mas o que era dito nessa cena, se não estiver no filme, a pessoa depois não vai entender o que vai acontecer ali na frente. Então eu preciso colocar esse diálogo em outra cena. Aí às vezes a diretora me conta que filmou uma cena nova que ela improvisou com os alunos. Eu acrescento, venho e vejo em que lugar do filme isso pode entrar. Então esse modelinho, assim, a gente faz tudo em computador, o roteiro segue e tal, mas esse negocinho na parede sempre está nos filmes que eu faço e é super importante porque ajuda muito nesse processo online. E eu sinto que os diretores recentemente têm envolvido muito mais os roteiristas nesse processo e no processo de montagem do que antigamente. Então eles improvisam muito e eles procuram ter o roteirista pensando com eles o significado dessas pequenas improvisações que eles fazem ou cenas que eles deixaram de fazer no todo da dramaturgia, porque pode ter consequências graves, depois pode ficar um buraco no filme. Então esse negocinho que está aí é o filme que vai estar na tela, né? É muito louco. Muito louco mesmo. E os novos projetos além desse? Sei que tem o Luta, que é o seu projeto, o Saci, é isso? Isso, bom, agora esse é o que está consumindo a gente, porque estamos rodando nesse momento, né? Mas em paralelo, há 3 anos, eu já venho fazendo um desenho animado, também voltado para adolescentes, chamado Lutas, que é com as vozes do Celton Mello e da Camila Pitanga, que é uma odisseia no tempo. É um cara que está vivo há 500 anos, que já foi um índio tupinambá, já foi um negro no Maranhão, já foi um guerrilheiro nos anos 60, e a história vai até o ano de 2080, no futuro, Rio de Janeiro do futuro. Esse cara é uma espécie de um Highlander brasileiro, ele não morre nunca, e ele está sempre tentando viver o amor dele pela Janaína, que é a Camila Pitanga, que ela morre toda hora, toda a vida dela ela perde, só que depois ele encontra ela no corpo de uma outra mulher e ele está sempre tentando
simplesmente viver o amor tranquilo com ela, mas ele nunca consegue, porque sempre vem a história do Brasil torta em cima dele e ele se vê metido nas maiores enrascadas. A gente está produzindo esse desenho animado em Santos, com mão de obra brasileira, molecada brasileira desenhando, fazendo 2D, aquele desenho animado clássico, né? Com objetos 3D, com layouts 3D, mas não é aquele desenho feito todo em computador, é desenho feito no papel, com os meninos desenhando toneladas e toneladas de folhas, depois isso tudo montado, como os desenhos clássicos da Disney, e o departamento de composição está funcionando aqui, numa salinha aqui no fundo, a gente tem uma galera fazendo. O filme vai demorar. Ele vai ficar nervoso, essa cena ele vai matar o cara na próxima cena, então ele está prevendo isso. A gente está criando um efeito. E colocar a câmera, né? Uma coisa que é muito interessante, porque o animador ele faz às vezes uma coisa que ele não pode imaginar já o personagem crescendo, por exemplo, né? Às vezes a gente tem que simular aqui. E movimento de câmera também, a gente faz tudo aqui. Nesse caso, se eu quisesse fazer um zoom in nessa cena, a gente tem os personagens, o cenário, tudo separado. É uma simulação 3D, né? São tudo 2D, mas fica como se fossem planos, né? Aí você pode ir com a câmera para frente, para trás e fazer essa simulação. Eles são os câmeras do filme, porque eles são de uma certa forma os fotógrafos, eles marcam a luz, eles dão o color key e eles tem uma decupagem, que um storyboard, um animatic, que é um modelo de decupagem que vem para eles, detectando que a gente pode melhorar, que a gente pode construir coisas novas, dar mais dinâmica para a cena. Então eles criam um movimento de câmera, eles pegam o desenho, aproximam com o zoom in, por exemplo, um plano que parecia que a câmera estava no tripé, o Daniel decide que vai colocar como se fosse uma câmera na mão. Então a sequência inteira ele cria um balanço na imagem, como se você estivesse vendo aquilo com a câmera na mão. Por exemplo, seria interessante fazer um chicote, então você tem um movimento lateral. Então, além da composição dos quadros, da luz, ainda a gente tem a possibilidade nesse departamento, e é aqui que se faz, de estabelecer novas linguagens para a câmera. E a gente está fazendo muito isso, a gente está criando movimentos de câmera que não estavam previstos no Animatic, todo dia aqui muita coisa. Eu sempre gostei de história em quadrinhos, né? Eu sou assim, sempre comprei tudo que saía de quadrinhos e adorava. E aí, como eu sou roteirista, eu sempre tive o desejo de fazer um desenho animado, porque no desenho animado você não tem limite, né? Então, se eu escrevo uma cena sobre índios, por exemplo, e coloco que 200 índios tupinambás lutam com 200 índios tupiniquins na praia, o produtor me mata, ele me liga no dia seguinte, que ele leu assim e fala, você tá louco? Aonde que eu vou botar 400 índios lutando no mar? Show, no desenho animado, se eu escrevo essa cena, a gente vai lá e faz, os moleques desenham e enrola, entendeu? Então aí no desenho animado eu soltei tudo que é impossível de fazer na produção, no desenho animado você faz. Então tem batalha de centenas de índios na praia, tem espaço no Rio de Janeiro inundado com água até o 3º andar dos prédios, e nave espacial voando no Rio de Janeiro, Cristo sem um braço, sabe? Tudo que você imagina, você vai lá e faz. O filme vai demorar 4 anos para ficar, quer dizer, falta mais um ano, a gente já está 3 anos em produção, fica pronto e vai ser lançado em 2010. Então, acho que isso é o nosso projeto que está permanente, eu digo, né? Um projeto que não para nunca. Luiz, muito obrigada. Foi ótimo, gente. Obrigada.